Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, né? Estejam bem, estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutinhos juntos, revendo um pouco do que aprendemos durante a semana e trazendo algumas informações novas. Fico muito feliz em saber que você está aí assistindo a gente na TV Nova, canal 22.3, se você já aprendeu, né? Já sabe e acredito que já até está espalhando a notícia. Estamos todos os dias aqui de segunda a sexta-feira às 9 da manhã, começam as aulas do quinto ano e tem reprise às 18 horas. Então, forte abraço a todo mundo que está assistindo a gente pela TV, mas se você, além de assistir, você quer interagir, você quer mandar aqui o teu bom dia, responder as perguntas. Final da aula tem aquele joguinho básico para ver se você realmente aprendeu. Quer participar? Muito fácil. Você pode interagir com a gente através do aplicativo do Educa Recife. Isso mesmo, você baixa o QR Code. Aí você pega o seu celular, aponta a câmera, né, para o QR Code e baixa o aplicativo do Educa Recife no seu celular, no seu tablet e você poder interagir com a gente. Você vai dar o seu bom dia, coloca o nome da sua escola. Eu gostaria muito de saber quais escolas estão participando e para fazer a interação entre vocês comigo, está aqui conosco hoje o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Tudo certinho, professora, estou por aqui também acompanhando já, muita gente já participando da nossa aula, desejando, né, um bom dia. Estamos aqui na ansiedade, o que será que nós teremos nessa aula de hoje? Estamos já prontos aqui. Bom saber que tem muita gente aí nos acompanhando, porque a participação de vocês faz toda a diferença, tá certo? Você também pode rever não só essa aula, tá? Todas as outras, até porque hoje a aula será sobre reportagem, vamos fechar esse assunto que já há alguns dias nós estamos trabalhando. E se você perdeu alguma aula ou você quer rever algum detalhe, não ficou tão claro, você quer anotar, porque tem gente que gosta de anotar, isso é muito bom. Você ter o caderninho do lado ali, coloca a data, o tema da aula, anotar os principais pontos, não é obrigado, mas seria muito bom se você fizesse, porque fixa mais o conhecimento aí na tua cabecinha. Você pode assistir essa aula quantas vezes quiser no nosso canal do YouTube. Lá no YouTube tem lá Educa Recife também. E o bom do YouTube é porque também você pode ir lá no chat deixar o teu recadinho. Já dei os meus recados, só falta uma coisa muito importante eu fazer para poder começar a aula. Claro, quero apresentar para vocês aqui o meu amigo Clisman, né? Nosso intérprete de Libras. Vocês ficam aí com um olho em mim, um olho nele, não é? Atentos, muito importante o trabalho dele, não só dele, toda a equipe aqui do Educa Recife, dos intérpretes de Libras. Se não fosse eles, a nossa aula não teria um alcance tão grande como tem. É um trabalho muito importante que leva também o conhecimento a inúmeros estudantes. Então, muito obrigada, Clisman, pela sua participação. Você é muito bem-vindo aqui e vamos prosseguir. A nossa aula de hoje é sobre reportagem. Estão lembrados do que é uma reportagem? Costumam assistir reportagens? Sobre quais temas vocês gostam de assistir reportagens? Inclusive, esta semana nós tivemos aqui convidados que falaram para a gente que gostam de assistir reportagens sobre animais. Na aula de ontem, um dos estudantes citou para a gente que ele gosta de assistir sobre esportes. E você aí, diz para o professor no chat qual tipo de reportagem você gosta de assistir. Teve gente também que colocou que gostava de reportagens investigativas. Olha, gente aí, né, que gosta de suspense. Mas e o que é uma reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário veiculado nos meios de comunicação. Quais são eles? Você já sabe, não é? Os jornais, as revistas, televisão, internet e rádio, dentre outros. Então, isso aí nós vimos durante a semana, hoje, está a nível de uma revisão, né? É para dar aquela reforçada. E como eu falei no início da aula, é importante, não é obrigado, mas é importante que você tenha um registro dessa aula no seu caderno. Você pode colocar a data de hoje, o tema da aula, né? Por exemplo, a data você pode colocar língua portuguesa, reportagem, e aí você pode anotar os principais tópicos. Se por acaso eu passar o slide um pouco rápido, não deu para você anotar, você sabe que tem o YouTube lá
para você voltar quantas vezes quiser. O costume de anotar, de registrar, faz com que o conhecimento fique mais fixado aí na sua cabeça. Então, fica a minha dica, tem um caderninho aí exclusivo, quem sabe, para Educa Recife. Se seu caderno é de matéria, você pode reservar uma das matérias para as aulas aqui do Educa e vai te ajudar bastante quando você for rever aquele conteúdo. Porque você sabe que tudo que nós estamos trabalhando aqui, não só português, tá? Todas as disciplinas. Você também tem acesso lá no material do Aprender Sempre. Então, você pode usar as anotações que você fez da nossa aula para ajudar você a estudar, tanto em sala de aula com o teu professor, quanto em casa, na hora da atividade. Então, fica aí a minha dica, não é, de você sempre registrar, não é escrever tudo, tá, gente? Não precisa. Mas aquele tópico que você achou importante, com as suas palavras. Lembra da aula que nós tivemos aqui sobre resumo? De fazer o resumo de um conteúdo, isso mesmo. Eu estou aqui falando, você acha uma frase legal, você escreve ali do seu jeito, do seu entendimento, que vai facilitar bastante na hora de você estudar. Nós agora vamos ver uma reportagem. Não se preocupe que eu não vou ler como ela está no quadro, porque, no quadro não, perdão, né, na tela. Ela está, a letra um pouco pequena, eu só quero que você perceba aí a estrutura. Você está vendo aí o título em verde? O título é Riqueza no Lixo. Isso aí é a nossa manchete, tá certo? É o título principal. Então, numa reportagem, bem como numa notícia, vamos ter sempre um título, uma manchete. Estão vendo aí embaixo 3 linhas? Essas 3 linhas é o subtítulo, também chamado de linha fina. Aí tem um pequeno resumozinho, não é, sobre a reportagem. E o primeiro parágrafo, onde começa aí, o Brasil gera diariamente, é a LIDE. Lembra disso, quinto ano? O que é LIDE, professora? LIDE é o primeiro parágrafo, ou da notícia, ou da reportagem, que vai te dar o resumo completo da notícia. Se você não conseguir ler tudo, só em você ler aí o primeiro parágrafo, você vai ter uma ideia do que vai ser tratado. Então, observe aí que está dividido em 2 colunas. Então, eu digitei aqui para vocês, é a mesma notícia, tá? Só que aí eu fiz com a letra um pouco maior para que vocês possam visualizar. E se quiser ler comigo, é bom, tá? Pratica aí a tua entonação, a pontuação. Então, vamos participar da aula. Observem a reportagem que nós vamos ler, é essa mesma aqui, tá? Só que está com a letra maior. Então, nós vamos ler um trecho, não vamos ler a reportagem toda. E daqui a pouco vai ter algumas perguntinhas sobre essa reportagem. Então, fica atento, porque eu vou precisar da resposta de vocês. O Brasil gera diariamente cerca de 100 mil toneladas de lixo. Desse total, a maior parte, aproximadamente 60%, é constituída de material orgânico, isto é, resto de frutas, legumes, verduras e alimentos em geral. Deixa eu dar uma pausa aqui na leitura. Estão lembrados que trabalhamos justamente isso ontem? Eu sugeri que vocês fizessem uma reportagem sobre o lixo e na nossa pesquisa que nós trouxemos, nós vimos isso aqui sobre a quantidade de lixo e sobre o lixo orgânico. Então, veja, aqui é a LIDE, aqui é o primeiro parágrafo da reportagem, então está falando, está dando uma ideia ao leitor sobre o que nós vamos tratar. Então, já choca quando diz que o Brasil, ele gera diariamente, gente, não é mensalmente, não é por ano, é por dia, 100 mil toneladas de lixo. Se você assiste às aulas da gente todo dia, a professora Kedma já falou sobre tonelada, 1.000 quilos. 100, no caso, aí seriam 100 mil quilos de lixo todos os dias. Em sua maioria, material orgânico, resto de frutas, legumes, verduras, alimentos em geral. E onde é que é produzido isso, na maioria das vezes? Na nossa casa, na nossa escola. Então, nós somos produtores de lixo. Então, veja que a reportagem, quando ela começa aí com esse parágrafo, ela já chama a atenção do leitor, né, para esse assunto tão importante. Vamos continuar. Entretanto, essa verdadeira riqueza vem sendo ignorada. Para se ter uma ideia, no país todo, apenas 1% da parcela orgânica presente no lixo é reciclada. Professora, de que riqueza o texto está falando? Do lixo que pode ser reaproveitado, gente. Muita coisa que vai para o lixo dá para ser transformado em outras coisas. Então, a reportagem vai tratar sobre isso, então já vai levar
o leitor a ter uma consciência, não é, sobre esse assunto, porque é o papel da reportagem, é abordar um assunto importante para a sociedade e que venha fazer com que o leitor reflita sobre aquele assunto e, quem sabe, tome uma atitude sobre o mesmo. É esse quadro que, desde março de 2003, luta o geógrafo Luciano Legaspi, chefe do Departamento de Serviços Gerais da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP. Quinto ano, você está lendo o texto comigo, você observou esse parênteses aqui com reticências. Nós já aprendemos sobre isso. Inclusive, algumas aulas que eu estou preparando voltam com esse tema, mas nós aprendemos que quando eu estou lendo um texto e encontro esses 3 pontinhos aí que se chamam reticências, quer dizer o quê? Que entre este parágrafo e esse outro aqui, ó, tinha mais alguma coisa. Então, tinha outros parágrafos, mas por algum motivo pulou para o outro. Então, quer dizer que o texto não pulou exatamente daqui para aqui, tá certo? Então, vai estar vendo um conteúdo de uma aula, vai fazendo você entender melhor a outra. Em outubro do ano passado, quando foi iniciada a coleta seletiva, das quase 9 toneladas doadas pela CEAGESP a entidades de assistência social, mais de 5 eram de alimentos reutilizados. No mês seguinte, das cerca de 36,7 toneladas doadas, 19,2 vieram desse processo. O último estágio da reciclagem para alimentos que não têm condições de consumo por seres humanos, nem de se tornar ração animal, é a compostagem, que consiste na transformação das sobras agrícolas em adubo orgânico. Veja que informação interessante a reportagem traz. Ela traz que muitos alimentos que são descartados podem ser reaproveitados, podem ser doados. É um projeto que acontece lá no CEAGESP em São Paulo, que é isso que traz a notícia. Deixa eu abrir um parênteses. Essa notícia na íntegra, completa, você encontra no material do Aprender Sempre que você está utilizando em sala de aula, tá joia? Então, além de o alimento poder ser reutilizado, ele também pode virar ração animal e quando não dá para fazer nenhuma coisa nem outra, ele pode ser transformado em compostagem, que é transformar esse alimento em adubo orgânico para deixar o solo mais rico. Você sabia disso? Eu não sabia. Ao ler essa reportagem, eu aprendi isso e achei muito interessante e muito bacana essa iniciativa. Então, veja como a reportagem tem esse papel de sempre nos informar, não é? Com o emprego desse insumo, reduz-se a utilização de sua variedade química e de defensivos agrícolas, o que resulta numa agricultura ecologicamente consciente. Veja que contraponto legal. O agricultor que usa a compostagem feita com restos de alimentos ali, que foram reutilizados e transformados em compostagem, ele deixa de utilizar esse mesmo material, só que químico. Ele está usando orgânico, natural. Então, o solo, além de ficar mais rico, os alimentos que ali serão produzidos serão mais saudáveis. Todo mundo sai ganhando. Esse lixo não é descartado de maneira errada, não vai ficar jogado ali, atrair insetos, animais que causam doenças, vai baratear a agricultura, porque no decorrer da reportagem a gente vai ver que isso é bem mais barato e o alimento que vai sair dali, daquele processo, vai ser muito mais saudável. Além disso, olha o que eu disse aqui, o produto orgânico também barateia o cultivo. Para se ter uma ideia, no ano 2000, o Brasil utilizou 19 mil toneladas de fertilizantes químicos, das quais cerca de 10 mil eram importadas. Vejam que tudo quando a gente fala de lixo de Brasil, a medida é sempre tonelada, ou seja, 1.000 quilos. Não é 1 quilo, não são 100 gramas, a medida é tonelada. Então, dá a ideia da grandeza do problema. Ao mesmo tempo, adubo orgânico é desperdiçado todo dia. Veja o contraponto. Nessa informação aqui, ó, o Brasil, no ano 2000, utilizou 19 mil toneladas de fertilizante químico. Desses 19 mil, 10 mil eram importados. Sabe o que é importado aqui, Quinto? Um produto importado é um produto que é comprado lá fora, em outro país. Então, é mais caro. Ele não é produzido aqui. Além de você comprar o produto, tem que pagar o frete para chegar aqui, tem todo um processo, muitos impostos em cima da importação, então, muito caro. E enquanto a gente estava gastando com isso aqui, ó, eu estou vendo que
o adubo orgânico é desperdiçado todos os dias. Ou seja, em vez de ser utilizado, é desprezado como que fosse lixo sem utilidade. Com isso, a gente tem duas despesas, a de importar e a de jogar fora. Quem disse isso foi Legaspi, que é aí uma pessoa que está à frente do projeto, não é? Para a reutilização dos alimentos, a reciclagem, o reaproveitamento. E ele diz assim, ele faz assim, ele chega a essa conclusão. Com o adubo orgânico, o projeto também atuará nas frentes macro e micro. Macro quer dizer grande, tá, gente? Micro quer dizer pequeno. Produzirá o insumo em escala industrial para fins comerciais, aí é a questão macro, tem a questão grande. E estabelecerá parcerias com pequenos agricultores que todos os dias passam pela CEAGESP. Então, macro, essa parceria com o macro aí é uma parceria com grandes indústrias. E essa parceria micro do projeto é com pequenos agricultores que passam ali pela CEAGESP todo dia. Ô, professora, eu não entendendo o que é CEAGESP. Conhece o que é a CEASA aqui em Recife? Pronto. No caso, é como a gente pudesse dizer assim, é a CEASA de São Paulo, que se chama CEAGESP, é o Centro de Abastecimento. Imagine quantas pessoas passam por ali. Já foram no CEASA? Se você já foi, diz para mim no chat. Já observou quantos alimentos ficam no chão? Se cai uma fruta, as pessoas deixam lá e às vezes vai para o lixo. Então, isso, apesar que existem projetos aqui em Recife e Pernambuco também, para o reaproveitamento desses alimentos, está certo? Então, é muito importante que isso aconteça. Você pode até pesquisar sobre isso depois. O que é feito com frutas, verduras, legumes, que são assim deixados lá no na CEASA, que ninguém compra, que ninguém quer. O que será que acontece? Já é um tema para outra pesquisa. Vocês viram a reportagem comigo, claro, não foi toda, tá? Eu peguei alguns trechinhos, por isso vocês observaram que tinha sempre reticências entre alguns parágrafos. No teu material do Aprender Sempre está ela completinha e eu te recomendo essa leitura, muito boa, tá certo? Para a pessoa que fez essa reportagem, o que ela precisou? Lembra que trabalhamos aqui, a notícia é um fato, aconteceu, a pessoa vai lá e noticia. Já a reportagem não. A reportagem, ela precisa de alguns elementos para ser feita, para ser escrita. Então, no mínimo, ele precisou disso aqui, ó. Tempo, não foi de um dia para o outro que ele construiu. Veja que a pessoa que fez esta reportagem, ela pesquisou sobre o lixo, ela pesquisou sobre reutilização, reciclagem, transformar em adubo ali orgânico, entrevistou pessoas, que já é aqui o segundo tópico, entrevistas, então foram feitas entrevistas, inclusive dentro da reportagem estão algumas falas do entrevistado, né, que é o Legaspi. E fez pesquisas. Então, veja que para fazer uma reportagem não é simplesmente ver um fato e noticiá-lo. Aí é o papel da notícia. A reportagem ela passa por várias etapas e aqui eu coloquei alguns itens que são necessários para a gente realizar uma reportagem. Ao ler essa reportagem aqui, você ouvindo a minha leitura e lendo comigo, já deu para perceber aí algumas diferenças. Inclusive, eu falei, não foi? Das diferenças entre reportagem e notícia. Os gêneros textuais do universo jornalístico, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. Isso é uma questão que seria bom você registrar. Você pode printar a tela, bater a foto, para depois você anotar. Quais são esses dois grandes grupos? O gênero do jornalismo opinativo, a palavra está dizendo, né? Da opinião. E o gênero do jornalismo informativo. Essa informação eu não coloquei tão clara nas aulas passadas. Então, é um elemento novo da aula de hoje. Vale a pena você dar aquela registrada boa, porque quem sabe até cai numa prova externa ou na tua atividade lá na sala de aula, teu professor vai te perguntar e você vai lembrar, principalmente se você registrar. De acordo com essa divisão, a reportagem ela enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo. Então, na reportagem pode sim vir a opinião ali do jornalista, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. A notícia, ela tem como objetivo simplesmente informar. Ela não pode, se eu vou te dar aqui uma notícia, se aqui em vez de uma aula fosse um programa de notícias, um jornal, eu não poderia dar minha opinião para vocês. Eu simplesmente leria as notícias, passaria a informação. Então, está aí uma grande diferença entre notícia e reportagem. Como eu acabei de dizer, ó, a notícia tem como objetivo principal informar, ou seja, narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem
fora os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, quando a notícia é objetiva e imparcial. Mais uma diferença. Na reportagem, o jornalista ele vai ali querendo não tentar te levar para ver as coisas do ângulo que ele está vendo, com os olhos dele. A notícia ela precisa ser objetiva e imparcial. Simplesmente eu vou noticiar, eu vou apenas informar. Quais são os meios de divulgação? A reportagem é mais frequente em revistas, em edições específicas de jornais, publicadas geralmente nas edições de finais de semana. No jornal diário, geralmente vem mais notícias. Reportagem é uma coisa mais esporádica, até porque vocês viram que leva muito mais tempo para ela ser construída. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. E aí, será que vocês estão prontos? Vamos agora com a participação de vocês, brincar um pouquinho aqui. E, professor, o senhor vai me ajudar, tá certo? Aí na interação. E aí, eles vão dizer para mim as diferenças entre notícia e reportagem. Através de um jogo, eu vou fazer perguntas para vocês, onde a gente vai comparar notícia e reportagem. Será que eles vão participar? E aí, o que é que o senhor acha, professor? Eu acredito que sim. Estão participando aqui Guilherme, Isabel, Giovana, Ágata, Paulo, Luan, Isabel, Anne. Está todo mundo aqui participando da aula, inclusive dizendo que a aula está muito boa. Será que essa Anne que está aí no chat é a Anne que nos visitou, hein? Ian também está aqui. E aí, Anne? Se for você lá do Matias Delgado, dá um oi pra gente. Se não for essa Anne, seja bem-vinda também, Anne. Até porque tivemos aqui a visita da Anne essa semana. Será que é ela? Anne Cecília, Escola Municipal Padre José Matias Delgado. Olha aí, então, pessoal do Matias sempre aqui. Vamos lá que estamos caminhando para o finalzinho da aula. Vamos ver que escola vai acertar mais perguntas. Omar está por aqui também. Omar, olha, o Omar é show. Gente, o que é uma notícia? Diz aí para mim, Anne, Omar e toda a galerinha que está no chat. A notícia, letra A, ela é breve, quer dizer, curtinha, e tem uma linguagem simples. Ou não, letra B, ela é mais extensa. A ou B? Estamos fazendo um comparativo entre notícia e reportagem. A letra A diz que ela é curtinha, com a linguagem simples, e a letra B diz que ela é extensa. Rapidinho, quem vai me responder? A ou B? Luan, Laura, Ian, já está todo mundo aqui. A maioria está dizendo que é letra A. A Agatha disse que é letra B. A. Muito bem, a notícia ela é mais curta, não é comparada à reportagem. Ian disse que estava em dúvida. Pronto, agora, acho que agora a dúvida foi sanada, né? E a reportagem, pessoal, letra A, contém poucos detalhes, tipo, aconteceu já, vai sendo feita ali a reportagem. Ou não, letra B, apresenta muitas informações. Como ela foi feita com mais tempo, teve mais detalhes. E aí, A ou B? A reportagem tem pouco detalhe ou tem muitas informações? A ou B? Lembrando que estamos comparando com as notícias, tá bom? Quer que o quinto ano me diz? Letra A ou letra B? A maioria está dizendo aqui, na verdade, todo mundo, Omar, Laura, Pablo, Giovana, Isabel, todo mundo colocou B. E aí, será que é a letra B? Muito bem, estão craques em reportagem, né? Reportagem, ela tem um teor opinativo, ou seja, ela contém a opinião de quem a fez. Letra A diz que é verdadeiro, letra B diz que é falso. E aí, A ou B? Verdadeiro ou falso? A reportagem, ela tem a opinião ali de quem a produziu. Sai chegando a resposta letra A por aqui. Letra A, verdadeiro, será que é verdadeiro? E aí, produção, é verdadeiro? Muito. Vocês estão, assim, expert em reportagem. Quando a atividade chega em sala de aula, todo mundo vai tirar 10. Qual dos gêneros apresenta opiniões de especialistas sobre o assunto abordado? Ou seja, em quais notícia ou reportagem foi feita entrevista? Vamos facilitar para vocês. Letra A, notícia. Letra B, reportagem. Qual desses dois gêneros foram feitas entrevistas com especialistas daquele assunto?
No caso de hoje, que foi lá sobre o lixo, a reciclagem de alimentos. A ou B? E aí, estamos aguardando, caminhando já para o finzinho da aula. Esse está dividido. Tem gente dizendo que é A, outros estão dizendo que é B. E aí, Pablo está colocando aqui B, 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 então, B. já que ele colocou muito B, 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 vamos colocar no B, se ele acertou. E aí, produção, será que a letra B de bola? Muito bem. A notícia, gente, ela acontece, já é escrita, já é noticiada. A reportagem não, tá? Ela passa, tem entrevistas com pessoas para averiguar os fatos. Enquanto vocês respondem essa aqui, já vou me despedir do pessoal aqui. Na reportagem, letra A, tem poucos parágrafos, tem que ser mais curta. Ou letra B, não há limite de parágrafos. Pode se escrever o quanto o jornalista quiser. Enquanto a resposta chega, quero agradecer aqui ao Clisma, como sempre, aqui dando show na interpretação de Libras. Agradecer a você que ficou com a gente até agora e participou maravilhosamente. Agradeço ao professor, creio que já tem alguma coisa. Ele dá a resposta de vocês e se despede. Eu que agradeço, já está chegando aqui também mais uma dividida. Tem uma parte dizendo A, B, às vezes pode acontecer também de estar respondendo a anterior, né? Tá chegando um monte de resposta aqui ao mesmo tempo, mas estão respondendo. Isso aqui é importante. E a participação faz toda a diferença, né? Já saiu aqui da minha tela, mas não tem problema. É a resposta B, tá? Não há limite de parágrafos. Muito bom ter vocês aí. Aproveita aí o final de semana que está chegando, descansem. Mas segunda-feira estaremos aqui junto com você, tá joia? Muito bom ter estado com vocês. Beijo, até a próxima.